Olá a todos que nos dão o privilégio da sua assistência. Sou Márcio Coriolano, presidente da Confederação Nacional das Seguradoras, a CNSEG. Eu estou aqui, então, com dois economistas de primeira, o professor Luiz Roberto Azevedo Cunha, que é professor da PUC do Rio de Janeiro e decano do Centro de Ciências Econômicas da PUC, e o economista Pedro Henrique Simões, que também é pós-graduado em Estatística, e ambos eles compõem o CEM, é o Centro de Estudos de Mercado aqui da Confederação. Bem, hoje nós temos aqui como objetivo reunir o CEM, né, nos seus dois principais analistas aqui, para discutir os dados mais recentes da economia brasileira e também do desempenho do mercado de seguros. Nós sabemos que, pelo menos desde 2017, o Brasil flerta com a recessão, por motivos diversos, seja por alguns choques externos que ocorreram, seja problemas internos do Brasil, não restritos à economia, mas principalmente a eventos políticos e suas consequências que aconteceram no Brasil, e mais recentemente com a pandemia do coronavírus, que atingiu todo mundo, todos os países do mundo indistintamente. A pandemia não teve apenas consequências econômicas, ela teve consequências sociais de natureza magnificada, que evidentemente que reproduziram outras condições que o Brasil continua atravessando até hoje. Nós agora, exatamente nesta semana que estamos falando, para quem está nos assistindo, nós estamos também assistindo, por outro lado, atônitos a mais uma etapa de agressividade do vírus que não havia sido experimentada antes, nem no mundo, nem tão pouco no Brasil, com impactos também que os analistas estão colocando em relevo. Mas é evidentemente que esses impactos do vírus acompanham uma crise epidemiológica, que a gente vem repetindo, uma crise epidemiológica que se refletiu numa crise econômica, né, e que está afetando de uma crise de mobilidade que está afetando todos os indicadores e aspectos da economia brasileira. Bem, mas então esse é o pano de fundo, na verdade, dos grandes problemas da economia brasileira derivados dessa crise de mobilidade do coronavírus, mas aqui nós temos aqui perguntas, talvez questões mais assertivas e mais recentes para colocar para os nossos convidados. A primeira delas é que, nesse ambiente do coronavírus, e não exclusivamente por causa o Brasil veio, durante esse tempo, mesmo com períodos recessivos, assistindo a uma relativa estabilidade de preços. O da deflação ele se estabilizou positivamente nos últimos anos também, mas, recentemente, alguns suspiros vieram. Primeiro, achávamos que eram suspiros. Depois, esses desequilíbrios de preços estão começando a ficar mais evidentes, trazendo análises diferentes dos especialistas, né? Bem, a questão que se coloca aqui é que, em resposta a esse aumento contínuo de preço observado recentemente, e se mostrou que já acima do que os economistas e analistas como todos esperavam, o Banco Central começou, então, um ciclo de aumento de juros para fazer face à necessidade de contenção da inflação. Essa decisão ela foi tomada apesar da falta de fôlego da economia, né, porque os juros estavam ancorando, né, os outros atributos econômicos tão importantes. Com isso, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, decidiu elevar a taxa básica de juros da Selic, então, de 2 para 2,75. Ela vinha caindo consistentemente, continuamente, até o nível mais baixo que a história econômica do Brasil assistiu, e por conta exatamente dessa questão do enfrentamento da questão da inflação, ele subiu rapidamente de 2 para 2,75. A medida, entanto, gerou algumas divergências entre analistas. Há quem já esperava, há quem esperava mais e há quem esperava menos, né? O que isso aconteceu? Deixa eu passar a bola, então, para o Luiz Roberto, para os seus comentários sobre isso. Por favor, Luiz. Eu acho que a gente tem que olhar para essa questão, que eu acho que é a questão básica. Inflação e juros para os próximos anos, isso tem um impacto enorme sobre a economia e também no mercado segurador. Olhando um pouco primeiro uma coisa que você já colocou, mas só para deixar muito claro, quer dizer, qualquer cenário que a gente vai fazer para 2021 e até para 2022, a gente tem que levar em conta que o que já colocou, que a vacinação vai avançar, vai ter mais disponibilidade de vacinas no mundo, no Brasil. A gente agora passou, nessas últimas semanas, exatamente por uma reorganização da forma de condução dessa política de saúde pública, né? Então, eu acho que com a situação do Congresso, a situação do novo ministro da Saúde, né, tudo isso, eu acho que as coisas vão funcionar. Então, a gente parte do princípio, para fazer qualquer discussão sobre inflação, juros, economia brasileira, que
nós vamos ter um segundo semestre bem mais positivo em relação à questão da vacinação. Claro que a questão da Covid é uma questão longa, mas a gente tira um pouco esse problema, não é, da equação. O segundo ponto que eu acho que é importante lembrar, né, é que tem um fator político, porque, na verdade, a economia depende muito da política. E aí eu acho que a gente tem apenas um ponto a levantar, é de que 2022 está mais próximo do que se esperava, já há muita influência da discussão sobre a eleição do ano que vem, a eleição presidencial, nas variáveis econômicas, não é, em função da política. Agora, o que é importante para a gente olhar a questão da inflação no Brasil e desenvolver um pouco mais, responder um pouco mais a sua pergunta em relação à possível trajetória? É também o cenário externo. Né? Os Estados Unidos já está avançando rápido na vacinação e, por ser uma economia muito flexível, uma economia que responde rapidamente aos impulsos, né, ele não apenas teve impulsos fiscais bastante significativos ainda na administração Trump, mas como agora está tendo impulsos fiscais extremamente fortes na administração Biden. Né? Iniciou aí com aquele 1 trilhão e 900 bilhões de dólares, que é basicamente para pessoas atingidas, pessoas de renda mais baixa, e para empresas prejudicadas pela Covid, mas também tem alguma ação importante para ajudar a acelerar o processo de vacinação junto aos estados e aos principais municípios, que também precisam de apoio federal. Agora tem uma nova proposta, que é de um pacote fiscal para infraestrutura. Né? Os Estados Unidos têm uma infraestrutura, podemos até achar que aqui no Brasil a nossa é tão deteriorada, infelizmente, com as restrições todas que vemos nos últimos anos, mas os Estados Unidos também têm problemas de renovar a infraestrutura, não apenas a parte de infraestrutura de estradas, de portos, mas também a parte de tecnologia. A disputa com a China para os Estados Unidos é o grande problema geopolítico dos próximos anos. A China tem investido muito e os Estados Unidos estão investindo pouco. Então, agora tem um pacote aí de 2 trilhões de dólares, vai ser um pouco mais difícil a aprovação no Congresso, mas vai passar. E isso também é mais um impulso sobre a economia. O que isso representa? Se na parte monetária o Federal Reserve, o Banco Central americano, também tem garantido que vai manter a taxa de juros básica deles num nível baixo, 0,25, com eventualmente alguma subida só no final de 2022, você tem aí uma capacidade de aceleração da economia americana no segundo semestre que vai ser muito forte. Junta isso com a China, que já foi o principal país do mundo, né, que conseguiu sair relativamente bem da pandemia, né, e já cresceu no ano passado e vai crescer mais esse ano, nós temos aí um quadro que é, de um lado, muito positivo para as commodities, que o Brasil é um grande exportador de commodities, principalmente soja, milho, minério de ferro, que são 3 importantes commodities no mercado nacional, mas a gente tem também uma pressão, não é? E essa é exatamente a questão que a gente vai comentar um pouco mais da inflação, dessas commodities sobre os preços internos. Né? Além da desorganização das cadeias produtivas, que a pandemia tem feito no mundo inteiro e também no Brasil, faltam peças, faltam matérias, insumos em algumas áreas, mas você tem essa pressão grande que virá nos próximos anos com a recuperação da economia americana. Então, qualquer cenário relativo à inflação, obviamente, a reação do Banco Central brasileiro na taxa de juros, depende muito de como a gente vai olhar para isso. E eu acho que a gente também parte do princípio que vamos ter, de fato, um forte crescimento da economia americana a partir do segundo semestre, da economia chinesa, Ásia, na decorrência disso, e até a Europa, um pouco mais atrasada, porque está um pouco mais atrasada na vacinação, também deve ter uma recuperação. Então, nós estamos falando de um segundo semestre de 2021, de forte crescimento da economia mundial, e 2022, em princípio, também muito forte. Um último ponto, lembrando, que é importante também, é que a gente tem visto aí as novas 2 lideranças do Congresso, tanto na Câmara como no Senado, muito proativas em termos de uma pauta de reformas que tem sido a pauta necessária para que a gente possa ter uma garantia de um crescimento sustentado. Como disse o ministro Paulo Guedes, a vacinação em massa e avanço nas reformas são os dois pontos básicos para que a gente possa retomar um crescimento no maior longo prazo. Ok, Luiz Roberto, muito obrigado. Eu queria até aproveitar exatamente essa referência que você fez, a exuberância esperada, né, do desenvolvimento da economia americana, principalmente, mas não exclusivamente, também a persistência do desenvolvimento da economia da China, para endereçar aqui para o Pedro Simões a seguinte questão. É muito positivo, por um lado, a perspectiva de retomada do comércio internacional mais robusto, passada esse período de pandemia forte, mas, evidentemente, que esse crescimento, principalmente da economia americana, não facilita a vida do Banco Central aqui com relação ao instrumento de política econômica, não, né, Pedro? O que você tem a dizer sobre isso?
Márcio, torna o dilema, né? A verdade é que está bem claro que o Banco Central ele está enfrentando um dilema, né? Quer dizer, ter que subir juros quando a gente está com a atividade ladeira abaixo, né? Indo abaixo, que a gente aí provavelmente vai ter um crescimento negativo, né? Um decrescimento, uma retração do PIB no primeiro trimestre, possivelmente no segundo trimestre, fazendo, ou seja, toda a primeira metade desse ano é possível que a gente tenha aí uma contração do PIB, uma recessão técnica, né? Que esse é o termo que a gente dá quando a gente tem 2 trimestres seguidos de recessão, a gente corre risco de estar numa recessão técnica, e o Banco Central, ao mesmo tempo, por conta dessa pressão do preço, tendo que subir os juros, né? O professor falou ali da questão da desorganização das cadeias de produção, e isso é importante, esse custo, a questão dos custos dos insumos não só está afetando a inflação, como até o próprio resultado da atividade, o resultado da indústria que saiu essa semana, né, a produção industrial de fevereiro já ali, que apresentou queda, já ficou claro ali, alguns setores importantes mostrando queda, claramente ali por falta de insumo, problemas justamente nessas cadeias de distribuição, né, nessas cadeias desses insumos. Fica bastante complicado imaginar como que o Banco Central, quer dizer, o Banco Central tomou a decisão de enfrentar a inflação. Isso é positivo, né? Fica bem claro que ele quis domar a inflação, mas esse dilema, a grande questão é que essa questão do mundo mais se esperar que a economia mundial crescendo, enquanto os problemas no Brasil persistem, o aumento dessa discrepância do que acontece no mundo e do que acontece no Brasil só aumenta esse dilema, porque você vai colocar uma pressão adicional sobre o preço das commodities, né, porque você vai aumentar a demanda por essas commodities, só que você, tendo problemas aqui dentro, você não tem a compensação de um câmbio que se aprecia. Historicamente, o Brasil sempre se beneficiou desse aumento do preço de commodities, por quê? A gente exporta essas commodities, então a gente a renda aumenta por conta do aumento do preço dos nossos produtos de exportação, só que, ao mesmo tempo, por justamente a gente exportar esses produtos, você tem um influxo de dólares para o país, que aumenta a oferta de dólares no país, que faz o câmbio se apreciar. Então, quando você vê o preço dessas commodities em reais, nesses ciclos, como, por exemplo, aconteceu ali naquele período do primeiro governo Lula, em que você teve um crescimento forte, uma inflação controlada, teve muito associado a isso, porque você conseguia ter o aumento do preço das commodities que a gente exportava, um aumento da renda, só que sem aumento da inflação, porque em reais, por conta da apreciação do câmbio, que estava ligada a esse mesmo aumento do preço das commodities, os preços mantinham estáveis. Agora, a gente não tá acontecendo isso. Como o cenário interno está cada vez mais divergente do cenário externo, essa perspectiva positiva do cenário externo, e estável para negativa aqui dentro, né, pelo menos por enquanto, nesse curto prazo, nesse semestre, o que a gente está vendo é que o real não está se apreciando. Os preços das commodities que o Brasil exporta tá aumentando, só que o real não está sofrendo uma apreciação. Pelo contrário, por conta das incertezas, né, na política e na condição da economia, tudo que está acontecendo, na dinâmica da pandemia, o real tem se depreciado. Então, o preço das commodities... Deixa eu completar um pouquinho, Pedro, talvez lembrar uma coisa, Márcio. Não, porque, na verdade, o Banco Central já usou isso como argumento agora na decisão, porque, na verdade, a variação dos índices de preço no ano passado, né, teve um comportamento totalmente atípico. Você já lembrou isso? No primeiro semestre, com o impacto da pandemia, com a atividade tendo se reduzido fortemente, nós chegamos a ter deflação nos índices de preço ao consumidor nos meses de abril e maio. No segundo semestre, não é, com o auxílio emergencial, colocando mais renda no bolso das pessoas, com o aumento dos preços das commodities e com uma incerteza na área política, em função do atraso das reformas, em função das discussões, você teve uma desvalorização cambial. Então, esse ponto que o Pedro está falando, que é muito importante, é que a inflação no ano passado ela foi muito baixa no primeiro semestre e muito alta no segundo. Isso faz com que, e o próprio Banco Central, não é, já reconheceu isso na justificativa para fazer esse aumento de 0,25 e de 0,75, perdão, dizer que vai fazer um outro em maio, ou seja, em final de maio, a taxa Selic já estará em 3,5%, em função também dessa questão, porque, na verdade, a variação em 12 meses, não é? A inflação é mensal, mas você olha, não é, ao longo do ano, a variação em 12 meses. Ela vai chegar perto de 8%, variação em 12 meses do IPCA, em junho, julho, e depois, em princípio, acelera para alguma coisa em torno de 4,5%, talvez 5%, o mercado ainda está na dúvida, o Banco Central já rodou o seu modelo, dependendo do câmbio, né, Pedro, já chegando talvez até a 5%. Ora, esse comportamento, não é um comportamento que mexe nas chamadas expectativas dos agentes econômicos. Você vai chegar ali em junho com a atividade fraca, mas a inflação muito alta na variação em 12 meses. Isso, se não for controlado por antecipação, e é o que o Banco Central está fazendo, sinalizando que ele vai agir, pode fazer com que, mesmo
você tendo condições não muito desfavoráveis no segundo semestre, você tenha uma inflação que terminará o ano acima digamos, dessa projeção atual, que é ficar acima do centro da meta, mas ainda dentro da banda, não é? Da meta de inflação. Então, esse eu acho que é a grande preocupação e a grande incerteza desse ano. Se não der certo, quer dizer, se você não conseguir ter um segundo semestre com avanço nas reformas, com o controle da pandemia, com uma série de condições favoráveis, nós podemos ter, de fato, uma repetição do ano passado, em que nós vamos ter de novo o auxílio emergencial, mais que necessário, aprovado agora, em volume, né, em volume total muito menor que o ano passado, ou seja, um impacto menor sobre a demanda, mas nós podemos ter uma perda de controle da inflação. Ótimo. Luiz, deixa eu agora, ao mesmo tempo, aproveitar esse primeiro caldo aqui, né, de análise da economia brasileira, até para dizer isso, né? Acho que aqui o grande encanto e, ao mesmo tempo, o grande desafio da análise econômica é como enxergar que alguns instrumentos de política econômica eles podem ser favorecidos por determinados eventos e outros, por incrível que pareça, do lado contrário, são comprometidos. Né? Por isso, e a inflação e juros é um caso bastante claro pelo que você está comentando. Mas deixa eu aproximar isso mais do nosso setor segurador, do nosso mercado de seguros. Né? É quase que intuitivo que a taxa de juros baixa, persistentemente baixa ao longo desse último período, ela favoreceu muito a demanda, o lado da demanda. Claro, taxas de juros mais baixas, empréstimos mais favorecidos, uma âncora da inflação ajudou muito, né, a esse efeito importante que a taxa de juros teve sobre empréstimos, não apenas pelo empréstimo tomado pelas pessoas, né, também pelas empresas e assim por diante. Né? Mas, ao mesmo tempo, olha só, né, é o outro lado, eu estava comentando dessa moedinha aí dos juros. Né? Ela colocou um desafio brutal para as empresas seguradoras. Por quê? Porque elas são gestoras de poupança que é trazida pelos segurados para poder bancar os riscos que eles transferiram para as seguradoras. Simples assim. Porque nós temos esse volume magnífico aí de 1 trilhão e 200 bilhões de reais que a gente não cansa de falar, que são remunerados através da gestão de ativos por parte das seguradoras. Dentro dos limites, evidentemente, são dados pela própria resolução do Banco Central que trata sobre isso. E colocou, como eu estava comentando, um brutal desafio. Nunca o setor teve com o lado do resultado financeiro tão baixo como teve nos últimos anos. E agora a coisa muda de figura, não é verdade? Agora é provável que esse aumento da taxa de juros ajude a gestão de ativos por parte das seguradoras, mas colocará esse desafio para as pessoas. Bem, como tomar empréstimos? Né? Claro que o auxílio emergencial aí, mas todos já estão dizendo que vem muito abaixo daquilo que já vinha, que a população já estava, digamos assim, acostumada, né, que veio nessa primeira inundação aí de recursos contra a Covid. Como é que vocês enxergam, você, Luiz, primeiro, depois Pedro, esse impacto dos juros da inflação sobre o nosso mercado de seguros, não apenas pelo lado das empresas, como também pelo lado da demanda?